E eu queria pensar com vocês um pouquinho sobre concretamente como é que eh, se transmuta, né, os princípios do personalismo. Um princípio ético, mas também político, que decorre do personalismo, consiste na ideia de que o mais urgente é cuidar do ser humano. O mais urgente, seja em que forma social for, será sempre, para o personalismo, cuidar do ser humano. Isso significa que, queira ou não, eu tenho que me ocupar do meu próximo. Tenho que me ocupar do meu próximo. Aí vem a famosa pergunta que é feita a Jesus, né? Senhor, mas quem é o meu próximo? Vocês que são estudiosos da Bíblia aí, me digam, que história é que Jesus conta para responder à pergunta quem é o meu próximo? Serginho, sabe tudo de Bíblia. Esse, Serginho, o samaritano, né? O samaritano. Como é que dizia? Descia um homem de Jerusalém para Jericó e é atacado por assaltantes, fica à beira do caminho convalescente, né? Cheio de feridas. Passa um sacerdote lá pelo outro lado da rua, da estrada, passa um levita, depois o samaritano é que vai acolhê-lo, né? E não só cuida dele, né? O põe sobre o, não só cuida das feridas, mas o põe sobre a própria montaria, o leva até uma hospedaria e diz: olha, eu vou em viagem, mas cuida bem dele que quando eu retornar eu pago pelo serviço, né? Esse foi o próximo, né? Por quê? Porque ele foi capaz de sentir a dor do outro, né? A dor do outro. Próximo é aquele que tem desencadeada em si a compaixão, porque tocado pela dor do outro. Tem o Soren Kierkegaard, que diz assim, respondendo a Descartes, né? E o seu penso, logo existo, desencarnado, né? Etéreo. Em caráter espiritual, Kierkegaard diz: tu me compadeces, logo eu sou. Tu me compadeces, logo eu sou. Ou seja, eu sou à medida em que a dor do outro não me é alheia. A dor do outro não pode ser alheia. Digamos que, é, em termos éticos, o personalismo ele poderia se converter, se concretizar num princípio de que
quem está com dor, quem sofre, tem sempre prioridade numa sociedade personalista. Quem sofre deve ter sempre a prioridade. Eu acho que é um princípio exigente esse, né? Dentro dos personalistas religiosos, especialmente, ele é assumido, né? Por isso o Levinas fala do rosto do outro, né? O rosto do necessitado, o outro, né? É alteridade aquilo? Isso. A alteridade é o outro. Mas não é o outro como diferente de mim, né? Não, aqui é o outro que sou eu. Não é, não é simplesmente um tu. O outro não é um tu. O outro é um outro eu. Eu gosto muito de um raciocínio feito por Russell, né? O Russell diz que Edmund Husserl, né, o pai da fenomenologia, ele diz assim: eu sou capaz de perceber o outro a partir de um pareamento. Pareamento, a gente costuma parear dispositivos, né, tecnológicos. A gente faz o pareamento quando ativa o Bluetooth, faz o pareamento entre um celular e um rádio, o celular e a TV, o celular e o rádio do carro, por exemplo. De modo que os dois são um, né? O que acontece com um acontece com o outro. Não é que a diferença entre eles se dilua. Cada um continua sendo ele mesmo, né? O celular continua sendo o celular e o rádio continua sendo o rádio. Mas o que acontece num é sentido no outro. Essa é a ideia do pareamento. É a ideia bíblica da misericórdia, que faz o samaritano se mover. Por que o samaritano acode o que está caído? Porque a dor daquele que está caído é a sua própria dor. E essa dor, a dor do sofredor, ela tem prioridade. Então ele retarda a sua viagem para cuidar das feridas, para cuidar do sofredor. Sem a dor do sofredor, ficaria até difícil entender o próprio mandamento do amor, né? Difícil. É o meu próximo como a ti mesmo, né? Se nós pegarmos a tradição judaico-cristã, né? Nós estamos falando de um personalismo cristão aqui, né? Nós vamos perceber justamente que toda a descoberta
do ser humano, ela se dá a partir do conhecimento do sofredor. Por isso os textos bíblicos falam tanto da viúva, do órfão e do estrangeiro. Depois o Levinas justamente pega isso, né? Por que a viúva, o órfão e o estrangeiro? Porque a viúva, o órfão e o estrangeiro são os três rostos sofredores que pedem misericórdia. Só se pode ser misericordioso, só se pode exercer a misericórdia diante do rosto sofredor. É o rosto sofredor que faz alguém se mover por compaixão. Reparem, compaixão aqui não é sinônimo de pena, né? Com paixão, né? Com amor, apaixonadamente. No latim nós usamos o termo misericórdia, né? Vem de cordis, de coração. Cordis, cor, coração. O Levinas usa muito a ideia do rosto, porque o rosto, ela é a personificação do ser. Quando nós encontramos um ser humano, quando queremos encontrar um ser humano, nós buscamos o rosto. O rosto personifica. E no rosto, nós buscamos o olhar. Por isso que o Levinas, originalmente, né, usa a expressão visagem. E uns traduzem por rosto, outros traduzem por olhar. O olhar. Né? Sem entrar muito nessa discussão terminológica, de qualquer modo, assim, seja o rosto, seja o olhar, eles são os elementos que me permitem capturar o outro, né? Quando o meu olhar encontra o olhar do outro, ele não retorna a mim vazio. Ele não retorna vazio. E mais do que isso, quando o meu olhar encontra o olhar do outro, o outro deixa de ser meramente um conceito. Ele passa a ser alguém. E é no olhar justamente que se revela o ser. Por isso, o olhar causa vergonha, o olhar causa constrangimento. Quando a gente está constrangido, a gente evita o olhar. Aquilo que eu falava também na semana passada acerca da crucificação. Né? O olhar desvela, né? O olhar, o rosto que se cruza com o meu, ele não tem primeiramente um caráter estético, né? Não se trata de ser bonito ou ser feio. Ele tem antes um caráter ético. O olhar me interpela. O estético vem depois.
o ontológico, ou seja, o ser, vem depois. Primeiro, diz Levinas, vem a interpelação ética. O olhar me interpela. O olhar revela a minha própria natureza. O olhar do outro torna a minha natureza transparente. O olhar sofredor do outro lança um juízo sobre a minha natureza. Boa ou má, né? Então, o olhar, rosto, né, do outro, ele faz com que eu tenha de fazer algo por ela, de estar, de ser por ela, né, mais do que estar, e não somente estar com ela, né. Na língua portuguesa a gente tem essa distinção, né. O olhar do outro revela a minha natureza boa, misericordiosa, né? Próxima, ou a minha natureza egoísta, ou a minha natureza desinteressada, indiferente, né? Então, o olhar do outro é como um, é como um peso ético que cai sobre a minha cabeça, né? E agora, o que tu fazes? Quem és tu? Quem és tu? É o que pergunta o olhar do outro. Claro que nós vivemos numa sociedade que tenta esconder os rostos sofredores, né? Tenta esconder os exércitos de miseráveis. Tenta até esteticamente encobrir as rugas do rosto, né? Então, às vezes tu vê-se claramente, né? Um pescoço todo enrugado, né? O pescoço revelando quem a pessoa é. E o rosto uma máscara já de botox, né? Aqui. O rosto do outro vai fazer com que tenhas que tomar uma decisão, né? Fazer do sofrimento dele o teu problema, ou vir, como é que diz lá o texto? Ir para o outro lado, né? Cruzar para o outro lado da estrada, fazendo de conta que esse não é o meu problema. Acho que é o levita, né? Todo ocupado com o que ele tinha que fazer, ele atravessa, não sei se é o levita ou se é o sacerdote, né? Atravessa para o outro lado e diz, isso não é o meu, um problema meu.
Eu vejo que o personalismo, necessariamente, ele vai desembocar em questões de justiça. Vai desembocar necessariamente em questões de equidade. Justiça e equidade. E aqui, acho que a definição importante, assim, a ter presente é que não se trata de uma justiça de distribuição de partes iguais, de um igualitarismo, nem muito menos de uma justiça meritocrática, né? Do dar a cada um de acordo com o seu mérito. A noção de justiça para o personalismo, quase botei no meu story do Facebook e do Instagram hoje essa frase. Porque a noção de justiça do personalismo, ponham vocês em todo caso, eu curto, é essa. Dar a cada um segundo as suas necessidades. Dar a cada um segundo as suas necessidades. E de cada um de acordo com as suas possibilidades. A cada um segundo as suas necessidades e de cada um de acordo com as suas possibilidades. Então, vejam, em termos, se nós pensarmos isso tem repercussões sobre um sistema previdenciário, tem repercussões sobre um sistema fiscal, isso tem repercussões sobre a organização federativa, sobre um federalismo. Nós vivemos num federalismo, né? Vivemos numa república federativa. O Estado recolhe os impostos numa alíquota sobre a riqueza produzida, e aí vai para o poder central, e depois retorna como? Não é em partes iguais, mas sim de acordo com o que foi recolhido, né? De acordo com a riqueza produzida. Então, o Estado mais rico recebe mais. O Estado mais pobre produziu menos, recebe menos. Mas talvez precise mais, talvez tenha uma necessidade maior. Então, o que em termos de sistema de organização política, o personalismo se traduziria, né, isso é o Maritain quem diz, tá? Federalismo solidário. Federalismo solidário, é isso. É dar a cada um de segundo as suas necessidades e de cada um receber, né, segundo as suas possibilidades. Claro que isso também, sim, em termos individuais, deve estar associado a uma crítica constante, a uma autocrítica,
e especialmente uma crítica contra o consumismo como um motor da economia, né? Porque senão tem gente que tem mais necessidades do que outros, né? A gente sempre diz isso, né? Ah, mas a minha necessidade não é a necessidade do outro. Claro, teu padrão de vida é A e o padrão de vida do outro é E. Então, quem vive no padrão A tem mais necessidades. Quem vive no padrão tem menos. Precisa só de arroz, feijão e carne, né? E produtos da cesta básica, né? Enquanto quem está no A precisa do celular Apple e do Ultrabook, do MacBook, do não sei o que, e etc, etc. Sei lá, né? Tanta coisa, como eu não conheço muito essa classe, nem sei quais são as necessidades deles, né? Então, associado a essa definição de justiça, também vai uma crítica e uma autocrítica à cultura do consumismo, né? E reparem como isso está incrustado na ideia de economia que nós temos. Eu fico sempre, vou confessar para vocês, irritado quando eu vejo os economistas criticarem que a economia não cresceu. Tá bem, é importante produzir mais bens? Sim, é importante numa sociedade que não produz bens suficientes para todos. Mas não é o nosso caso, por exemplo. Não é o nosso caso. Nós temos sofredores, não é porque não produzimos bens suficientes. Todos vocês sabem disso, né? Nós temos famintos, não é porque não produzimos alimentos suficientes. Nós temos famintos porque não há distribuição, né? Nós temos famintos porque a gente alimenta vacas e não seres humanos, né? Então é irritante ver assim, porque a economia brasileira não cresceu. Como se o problema que estaria na origem do fato de termos uma grande parcela da população faminta, sofredora, carente, fosse não termos uma economia ou uma produção de bens suficiente. Antigamente, né? Antigamente, você dizia, preciso fazer o bolo crescer para depois repartir, né? E, com base nesse princípio, passaram-se décadas no Brasil. Não, porque nós temos que desenvolver a economia para depois repartir. Não, não é esse o problema. O problema é a distribuição. Então, associado a esse princípio de justiça, isso aí, Maurício, discurso liberal padrão. Associado a esse princípio da justiça, vem o combate ao consumismo, vem a ideia de que o importante não é ter, mas ter para ser. Lembrem, o personalismo não ignora a necessidade das condições para o desenvolvimento do ser. Não dá para dizer que não, o importante não é ter, mas é ser. Sim, o importante é ser, mas para ser é preciso ter também.
outros princípios. Sempre em favor da vida. Sempre em favor da vida. De vida que começa desde o instante da fecundação até o seu fim. Então, para o personalismo, a vida do ser humano é sagrada e é distinta de todas as demais formas de vida. Diferentemente de Peter Singer, isso não se caracteriza como especismo. O especismo é caracterizado pelo privilégio da espécie em detrimento das outras formas de vida, né? Não é o caso aqui. Em favor da vida e a consideração de que a vida do ser humano é sagrada, ou seja, é qualitativamente distinta do restante, aponta unicamente, vamos lembrar aquilo que já falamos, para o fato de a vida humana, de o ser humano ser aquele que pode ser responsável. O que faz a vida humana qualitativamente distinta das demais? É porque a vida humana é aquela que pode se tornar responsável, pode assumir, deve assumir a responsabilidade pelas outras formas de vida. E não porque ela seja o ápice, né, da pirâmide. Então, associado ao princípio da defesa da vida, está o outro princípio que é chamado pelo personalismo de eco-humanismo. Eco-humanismo. O eco-humanismo apela para que as pessoas sejam cada vez mais respeitadoras de todas as formas de vida e da própria terra, né? O eco-humanismo pede um engajamento ativo e pacífico na defesa da vida. Não é uma atitude saudosista, né, de quem defende que devemos abdicar dos recursos tecnológicos que dispomos, né, para ir viver bucolicamente no interior, lá em meio à natureza. Não, não é isso. Antes, é fazer da tecnologia justamente uma aliada na defesa da vida. Ser eco-humanista é ter uma visão integral da vida, né? Uma visão integral da realidade. Depois, um outro princípio do personalismo é ter uma liberdade esperançosa. Ter uma liberdade esperançosa
significa simplesmente que nenhum projeto justifica o sofrimento de um só inocente. Ter uma liberdade, eu repito, ter uma liberdade esperançosa, significa assumir que nenhum projeto justifica o sofrimento de um só inocente. Então, aqui, por exemplo, é uma crítica aberta ao utilitarismo. Stuart Mill, por exemplo, um autor inglês, um filósofo inglês, e o princípio do utilitarismo, né, para vocês que estão iniciando a filosofia aí, é o de que deve-se maximizar o bem, minimizando o mal. Para o utilitarismo, é bom, é um bem, aquilo que aumenta o prazer, na outra versão, e minimiza o sofrimento. Tá? E em razão desse princípio, acaba se tolerando o eventual sacrifício de uma minoria para a maximização da felicidade de uma maioria. Por quê? Porque o que interessa é o quantitativo de felicidade, de bem, prazer que é gerado. E não a distribuição propriamente dita desse bem. Aqui nós temos uma crítica ao princípio utilitarista, à medida em que nada justifica o sacrifício de um só inocente. Não dá para, de acordo com isso, pensar nas razões de Estado, né, que às vezes são invocadas para justificar determinadas medidas. Ou então, em função do progresso, em função do desenvolvimento da economia, em razão do desenvolvimento científico-tecnológico, são justificativas que costumam ser utilizadas para o sacrifício de alguns, né? E que às vezes não são assim tão poucos, né? Um outro princípio do personalismo e esse é bem evangélico, né? É a correção fraterna. A correção fraterna. Mas a correção fraterna associada à autocrítica. Tem um texto bíblico, né? Se queres corrigir, de quem? Sérgio, me ajuda aí, é de São Paulo, em alguma carta, né? Diz assim, se queres corrigir o teu irmão, chama-o de lado, e se isso não resolver, depois leva um outro irmão contigo. O evangelho, qual passagem? É o próprio Jesus quem fala? Pois é. Tu vê que eu ultimamente ando lendo mais Aristóteles do que Jesus, né? Confesso a minha deficiência moral aí e o meu desconhecimento evangélico. É aquela passagem do trave, do olho do irmão, certo? É isso aí, essa passagem aí, Então, né? isso. Então, o personalismo diz, olha, tem que ser um princípio
daqueles que vivem em amizade, efetuar a correção fraterna, ou seja, corrigir o outro, mas também manter a atitude permanente de autocrítica, para evitar enxergar o cisco no olho do outro e não ver a trave do próprio olho, né? Então a correção vai associada à autocrítica. Vai aí uma outra frase do Maritain, emblemática. Quem na política perde a amizade, perde a razão de ser e também o ser de sua razão. Quem na política perde a amizade, perde a razão de ser e também o ser de sua razão. O princípio da amizade fraterna, ele perpassa a política personalista, né? Então, aqui, a correção fraterna é sempre exercida seguindo o princípio, a existência de uma amizade, de uma amizade. Construí, há muitos anos, uma amizade que, apesar da distância e do pouco contato, me é sempre muito cara, com alguém que disse assim: a amizade leva vantagem sobre o amor. Claro, a amizade é uma forma de amor, né? É a filia, porque ela desconhece limites de gênero, de raça, de idade, desconhece tudo isso. Veja que, de fato, as experiências vitais, né, as experiências de vida nos mostram que as amizades, que a amizade, vamos dizer assim, né, claro, quando falamos de amizade, falamos de amigos, né, elas transcendem outras estruturas, né, de relação. Um outro ainda princípio do personalismo comunitário, indicado por Maritain, é o testemunho. Testemunho. O testemunho, ele é exercido a partir de uma convicção que nos move, né? Eu dou testemunho quando tenho uma convicção. Se nós pensarmos, agora, para quem segue aí a liturgia, né? Estamos no tempo pascal, liturgia católica, nós estamos no tempo pascal e a gente vai lendo os textos, muitos textos que são de testemunhos, né? E as pessoas que testemunham, elas são justamente movidas pela convicção da ressurreição, né? E a convicção, ela brota não de um raciocínio, mas ela brota de uma presença. Então, o testemunho se dá a partir da convicção, que é desencadeada quando ocorre uma presença.
Claro que aqui o personalismo ele está falando de um testemunho em termos políticos, né? Não é um testemunho da ressurreição. Um testemunho político que o personalista pode dar, agora eu cito de novo Maritain, é de que o melhor é compatível com o bom, de que o fim é compatível com os meios, de que o maximalismo lá dos utilitaristas é compatível com o minimalismo. Então, aqui o Maritain faz a sua crítica, né, escrachada, assim, ao utilitarismo, né, porque o utilitarismo diz, os princípios do utilitarismo, né, é de que o melhor precede o bom, né? Você tem duas coisas entre as quais deve escolher. Uma é boa e a outra é melhor, com qual você fica? Para o utilitarismo, você fica com a melhor, porque ela vai te dar mais prazer, porque ela vai maximizar a tua felicidade. Um testemunho político do personalista diz, não, olha, alguns alguns não. O bom e o melhor são compatíveis entre si. Porque o bom para todos será o melhor. Depois, o utilitarismo diz: olha, não importa muito os meios, desde que o fim seja a maximização da felicidade, a maximização do prazer. Então, para o utilitarista, por exemplo, né, seria seria bom, seria ético enganar o farmacêutico, né, para tomar um dilema do Kant, né? Enganar o farmacêutico para obter o remédio necessário para tratar da doença do filho. Porque a mentira, o engano seriam meramente um meio para obter um fim bom. O que importa é o fim. Ou, sei lá, assaltar um banco para distribuir aos pobres, né? Robin Hood. Diz, não, o testemunho político do personalista, o fim é compatível com os meios. Fim e meio são compatíveis. Maximalismo e minimalismo têm de ser compatíveis. Testemunho político proporcionalista é testemunhar que política e ética são compatíveis. E não que, em nome dos fins políticos, se possa utilizar qualquer meio, né? Um outro princípio do personalismo é o princípio da não violência subversiva. Não violência subversiva, é claro que nos lembra de imediato figuras como Jesus, como Gandhi, grandes líderes, né, que defenderam
a não violência, né? No nosso tempo, de acordo com o personalismo, valer-se do princípio da não violência subversiva seria traduzido em atitudes políticas antimilitaristas, antimilitarização, contra obrigatoriedade do serviço militar, contra a incultura das armas, contra infâncias em que o lúdico está associado à arma. Por quê? Porque simplesmente para um personalista, o objetivo da violência é ceifar a vida. E ninguém tem direito a ceifar a vida de ninguém. É o princípio personalista, né? Ninguém tem direito de tirar a vida de ninguém. Por isso, a atitude do personalista tem que ser a da não violência subversiva e a atitude contrária a toda forma de violência, né? De militarização, de armamentismo, de cultura de violência, né? Cultura da arma. O personalista tem que ser um pacifista, né? Um pacifista. Um outro princípio ainda do personalismo é a gratuidade. A gratuidade. A gratuidade passa pelo reconhecimento de que a existência de cada um de nós não se deve a si mesmo. Ninguém nesse mundo deve a própria existência a si mesmo, né? Todos devemos a própria existência a alguém. E isso, então, requer uma abertura ao absoluto, né? Uma abertura ao incondicional, o reconhecimento da presença do absoluto, se quiserem, do divino, né? Na nossa existência. Então, o personalismo, ele tem um caráter religioso por isso, né? Claro, aqui nós estamos falando especificamente do personalismo cristão, mas eu poderia falar do personalismo judeu, de Martin Buber, Franz Rosenzweig, Levinas. O princípio da gratuidade passa pela afirmação da presença do divino. O princípio da gratuidade passa pelo reconhecimento do divino, do infinito, do absoluto, né? Como quiserem. Por quê? Porque sem esse reconhecimento do divino,
o humano fica, o humano fica obscurecido. O humano só é revelado plenamente quando há um reconhecimento do divino. A gratuidade, ela é simplicidade, né? A gratuidade pede, nos pede para que tenhamos momentos de reparação, momentos de descanso, para depois cansar, melhor nos cansarmos, né? Gratuidade pede o desfrute, né? Pede o retiro, pede o repouso necessário, né? Para depois termos energias renovadas para o comprometimento